A informação está presente em todo lugar, mas para intermediar o fato e transformá-lo em notícia para você em casa, a informação passa pelo crivo do jornalista. Em nossos estúdios, a coordenadora do curso de jornalismo da Unitoledo, Aine Regina Gonçalves Salviano. Aine, como que é a relação entre a informação e o jornalista? Eu diria que são palavras sinônimas. Jornalista significa informação. O jornalista tem o papel de capturar essa informação, apurar a verdade dos fatos e transmitir essa verdade de acordo com a linha editorial do seu veículo de comunicação. Rádio, TV, revista, jornal, internet. Então, o papel do jornalista é trabalhar essa informação de forma que ela seja bastante acessível à sociedade geral. Por isso, essa informação ela tem que ser noticiada com bastante técnica e com bastante simplicidade, para que todas as pessoas tenham acesso a essa informação e a essa verdade. Ele está em contato com essas informações a todo momento, todos os dias? Sim, o jornalista ele não é um profissional que se dá ao luxo de trabalhar 5 ou 7 horas. Ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Às vezes, em férias, ele consegue uma pauta, um furo de reportagem e ele não deixa esse momento passar. Então, eu sempre acredito que o jornalista ele respira a informação e transforma essa informação em bem para a comunidade, para a sociedade. É isso que ele faz. Agora, como que ele consegue formar opinião sem dar opinião? Essa é uma colocação bastante interessante, mas é preciso, assim, que a gente entenda o que significa jornalismo. O jornalismo tem, por trabalho, levar a informação. E ele pode levar essa informação de várias maneiras. Existem várias técnicas e é por isso que o curso, numa faculdade, numa universidade, ele é essencial. Na técnica da notícia, o jornalista informa sem opinar. Mas na técnica da reportagem, é permitido que ele opine, não com opinião pessoal, mas com impressões daquilo que foi capturado. Então, como ele é um ser humano, como ele vivencia uma situação, ele tem por obrigação passar essa situação no papel. Seria muito estranho que, por exemplo, um jornalista que estivesse cobrindo uma guerra não passasse as suas emoções ou para a TV ou mesmo no papel. Ficaria então, uma cobertura fria, né? Uma cobertura robótica, né? E o jornalista, ele é um ser humano. Então, na verdade, ele não deve dar opiniões pessoais, mas é papel dele transmitir tudo aquilo que foi capturado pelos seus 5 sentidos. Ele tem a visão, ele tem a audição, e tudo isso precisa ser levado para o leitor. É o leitor que vai formar o senso crítico e então poder decidir qual é a linha editorial e de qual veículo de comunicação que ele vai então se interessar mais. Agora, qual que é o perfil do estudante do curso de jornalismo? Eu diria que primeiramente é uma pessoa com ética. Não é possível imaginar num curso de jornalismo alguém que não queira fazer bem para a sociedade. Então ele tem que ter princípios éticos, valores, morais, sociais. Esse profissional precisa ser curioso, esse profissional precisa ser muito bem informado, a leitura deve ser um componente essencial na vida dele, ele não deve ter nenhum receio de buscar a verdade, por isso é que a gente diz que o jornalista por si só ele é corajoso, muitas vezes ele esquece que ele é um ser humano e se doa para a sua profissão, ele deixa de ter uma vida própria para ter uma vida que vai beneficiar a sociedade. É aquilo que você falou, 24 horas jornalista. 24 horas por dia jornalista. Eu tenho um amigo que costuma dizer que não existe vida social, existe só o jornalismo, porque até quando você está em ambientes sociais, você consegue imaginar pautas e entender situações que podem ser levadas para o público e têm um interesse público. Agora, em que áreas que o jornalista pode atuar? Eu acredito muito que o jornalismo representa hoje na sociedade brasileira o que já se convencionou chamar de quarto poder. Então, no Brasil você tem o executivo, o legislativo, o judiciário, e esses são poderes constituídos. Mas eu tenho na imprensa um poder que é estar cuidando desses 3 outros poderes. Então, eu imagino que o jornalista hoje ele tem lugar em todos os setores da sociedade.
nos veículos de comunicação naturalmente. Então você tem lá os jornais, as rádios, as TVs. Imagine que você tem jornais diários, jornais semanais, jornais mensais, jornais de vários segmentos, como cultura, economia, lazer, entretenimento. Você tem as revistas, você tem o jornalismo online, que hoje é necessário, é fundamental. Você tem a assessoria de imprensa, que hoje é um mercado em crescimento. As pessoas já entenderam que o jornalista preso às suas redações, ele precisa ser alimentado de informações. Você tem as agências de notícias. Então, eu tenho mercado tanto no setor público como no setor privado. Eu tenho tanto em empresas jornalísticas como em organizações não governamentais. Então, pelo que nós podemos avaliar, o mercado de trabalho é um mercado crescente. Sim, o jornalista, o bom jornalista, um jornalista bem formado, bem preparado, ele vai encontrar mercado de trabalho em todos os setores em que ele conseguir se aproximar. Eu diria que você tem os grandes mercados, que são os mais desejados pelos jornalistas, estão nas grandes capitais, onde acontecem os fatos mais interessantes. E esse é um mercado assim, bastante equilibrado, ele não é crescente, ele tem uma mão de obra que oscila entre novos e mais antigos, mas ele não é crescente. O grande mercado crescente é o mercado do interior. Esse do interior? Sim, é o local onde as pessoas, os empresários da comunicação já descobriram que eles precisam de mão de obra qualificada. Não cabe mais, não existe espaço para um veículo de comunicação que não tenha profissionais capacitados. A gente trabalha com uma riqueza fabulosa, que é a comunicação. E ela é tão importante que ela pode ajudar a construir ou ela pode destruir. Então, uma pessoa sem escrúpulos, sem ética e principalmente sem técnica pode colocar empresas jornalísticas em perigo. Então, eu imagino que hoje o grande mercado está no interior. Por isso é que algumas faculdades do interior têm se sobressaído nesse segmento. É interessante, porque muitas pessoas imaginam o contrário, né? Já se formam com o pensamento na capital, quer dizer, o interior, então... O desejo da maioria das pessoas é buscar um mercado de trabalho nos locais mais conceituados. Então, alguém quer jornal, pensa sempre nos melhores. Alguém quer revista, pensa sempre nas melhores. Alguém quer TV, quer ir para São Paulo. É natural. E essa busca é muito interessante, porque a profissionalização ela é diferente na capital ou nos grandes centros e no interior. Mas ainda assim, mesmo um profissional que vai buscar esse sonho de conquistar os grandes veículos de comunicação, ele descobre que o que ele pode fazer lá, ele também pode fazer na imprensa local ou na imprensa regional. E o trabalho dele aparece mais. Se você imaginar que você em São Paulo é só mais um repórter e na sua cidade ou na sua região você pode ser um ícone do jornalismo, então eu acredito que a recompensa, o retorno, e não financeiro, de reconhecimento de trabalho mesmo, ele é o ideal. Porque o que o jornalista busca é isso, satisfazer a sociedade a que ele serve. Agora, no começo da nossa entrevista, nós falamos a respeito da importância da informação. Agora eu gostaria que você falasse a respeito da importância do jornalista para a sociedade. Eu vou dar exemplos bastante concretos. Eu imagino que as pessoas só têm condição de ter senso crítico, se conscientizar e poder escolher bem quando estão informadas. Eu até imagino que as eleições presidenciais desse ano tragam algumas surpresas. E as surpresas que elas trouxerem, todas serão motivadas pelo trabalho que a imprensa fez nesse ano, cobrindo todos os escândalos que foram descobertos pela imprensa. Então, o papel do jornalista numa sociedade democrática e numa sociedade ideal é o papel de quem pode tirar a sociedade da mentira, do ostracismo, para aquela coisa de raiou o sol, entendi o que está acontecendo, agora vou escolher melhor o meu destino. Então, o jornalista é papel dele contribuir para um Estado democrático. Ok, Aina, quero agradecer a sua presença no programa Essencial. Muito obrigado aí pelas informações. Obrigada a vocês pela oportunidade. O programa Essencial chegou ao fim.
Estaremos de volta na próxima quarta-feira ao meio-dia. Uma ótima semana para você e até lá!